Oi, oi, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Esse canal que foi feito especialmente para você, artesã, para você começar a aprimorar o seu trabalho através de desenhos feitos no computador, a chamada vetorização. Aqui eu tenho mostrado alguns desenhos para você começar a fazer, para você começar a se destravar, conhecer as ferramentas do programa, e hoje eu preparei uma aula um pouquinho diferente. Aqui na tela, você já pode ver que tem um bolo de aniversário que eu fiz na aula da semana passada. Como eu sempre tenho mostrado para vocês como fazer os desenhos, hoje eu decidi mostrar o que fazer com esses desenhos. Por exemplo, com esse desenho aqui, eu posso fazer uma figurinha para usar no meu WhatsApp, uma figurinha para usar no meu Instagram, posso fazer um molde, posso fazer várias coisas, até um desenho para colorir, se eu quiser, certo? Então vamos lá, eu vou começar pelo primeiro que eu acho mais interessante e mais fácil de mostrar, que é para você usar como uma figurinha ou para você também mandar para alguém. Para isso a gente vai salvar esse desenho no formato PNG. É uma figura com bastante qualidade e que também a gente consegue deixar o fundo transparente, isso é bem legal. Então eu vou começar selecionando toda a minha imagem. Eu estou aqui na ferramenta Seletor, vou clicar num lugar qualquer, arrastar o cursor do mouse de forma que esse retângulo, que vai ser o retângulo de seleção, englobe tudo o que eu quero, que nesse caso é o bolo. Vou apertar com o botão direito do mouse e pôr aqui em agrupar. Para que ele fique com uma boa resolução, eu vou travar aqui ó, o cadeado, vou segurar aqui nessa setinha e vou aumentar o tamanho dele. Isso deixa o desenho com uma resolução maior e também com um tamanho maior, tá? Então, lembra disso, quando o desenho está com uma resolução maior, o seu tamanho provavelmente também vai ser maior. Agora, eu vou vir aqui no menu Arquivo e venho até a opção Exportar e clico sobre ela. Ele vai abrir esse painel aqui do lado direito. Aí eu vou vir aqui até essa abinha aqui, ó, Seleção, para ele fazer a figura com a minha seleção, né? Não com a página. E aqui, ó, nessa pastinha, veja que aqui já tem o formato PNG. Mas se eu quiser escolher o local onde ele vai ser salvo dentro do computador, eu clico nessa pastinha aqui. Aí mora algo que a gente precisa prestar atenção, né? O pulo do gato. Aqui eu escolho a pasta onde eu vou salvar. E aí, quando eu clico na pastinha, mesmo já estando aqui no formato PNG, ele vem aqui, ó, tipo SVG. Então eu vou ter que clicar aqui e voltar a colocar PNG. E aqui eu vou colocar bolo, certo? Ele está aqui na minha pastinha de download, tudo bem? E vou clicar aqui em salvar. E aí, ó, ele põe aquela barrinha, né, que ele está salvando, já acabou, já salvou. Vamos abrir aqui o local. E olha só, tenho aqui a minha figura do bolo, que está com um fundo transparente. Agora que você tem essa figura pronta em PNG, você pode usar do jeito que você quiser. Como eu disse, você pode usar como uma figurinha do Instagram, do WhatsApp, mas também você pode usar nos seus produtos. Por exemplo, se você trabalha com papelaria personalizada, você pode usar isso para você colocar dentro do seu produto, numa caixinha, num topo de bolo, certo? Tudo que você já faz com as figuras que você baixa da internet, você pode fazer com as que você cria. E isso tem muito valor, agrega muito valor, porque você pode personalizar do jeito que você quiser, colocar o seu estilo ou alguma característica do seu cliente, certo? Beleza, agora vamos para outra opção, que é caso eu queira fazer uma imagem como um livro de colorir para criança. Lembra que aqui está com o cadeado fechado. Agora eu vou colocar ela do tamanho certo aqui para a minha folha, que já está configurada como A4 no padrão, né, aqui do Inkscape. Vou só colocar aqui no zoom da folha. Aí eu faço o seguinte, ó, o que precisa um desenho para colorir?
ele precisa ter um contorno e não ter nenhuma cor de preenchimento, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, em Objeto e escolher Preenchimento e Contorno. Ele também vai abrir aqui um painel. E veja que você pode navegar pelos painéis. Ó, se eu quiser exportar de novo, se eu quiser vir aqui no Preenchimento e Contorno, eu vou fazendo isso. Venho aqui, ó, na abinha Contorno e vou apertar aqui na cor sólida. E ele já está com um contorno preto, ó. Veja que aqui tem essa bolinha aqui com um contorninho, tá vendo? É a minha cor de contorno. Se eu quiser mudar o contorno, como que eu faço a cor do contorno? Eu aperto o Shift no teclado e escolho uma cor. Aí ele já fica, tá vendo? Vou colocar aqui um cinza. Eu não gosto muito de deixar preto, eu prefiro deixar num cinza. E aí, para o preenchimento, eu vou só colocar aqui no branco, tá vendo? Agora, veja aqui uma coisa interessante, ó. O contorno do número está um pouco mais espesso que o contorno do meu bolo, né? Do resto do desenho. E se você quiser mudar isso, você pode também. Então, vou clicar com o botão direito para eu desagrupar. Aí eu tenho que desagrupar todas as partes, tá vendo? Ó? Vou ver aqui qual que é a espessura desse contorno aqui. E para isso eu venho nessa terceira aba aqui, ó, estilo do contorno. Aí eu tenho aqui o número do meu contorno, o número da espessura, né? Eu vou dar um Ctrl C, mas eu também posso usar o número mesmo, tá? Vou clicar nesses dois que estão com a mesma largura, venho aqui, dou um Ctrl V e aperto Enter. Agora pronto, ó, ele já tá do tamanho certinho. Deixa eu apertar aqui, vou selecionar esses dois e colocar só um pouquinho mais para cima, que eu acho que vai ficar mais visualmente melhor aqui o 4. E aqui, nesse pedacinho da chama, eu tinha colocado uma opacidade e ele ficou aqui no contorno também. Então, eu posso trazer ela de volta. E já tenho aqui o meu desenho para colorir. Mas e se eu quiser um molde? Aí depende muito da sua arte, do estilo da sua arte. Por exemplo, essa parte da cobertura com essa pode ser uma coisa só, não precisaria estar separada, né? Porque aqui, ó, vamos lá. Lembra que o nosso desenho é feito por partes aqui, né? Então eu tenho essa parte, tá vendo, ó? Mas para um molde, talvez não essas partes tão separadas ou desse jeito não sejam tão interessantes. Vou dar o Ctrl Z, desculpa, para voltar. Por exemplo, vamos dizer que essa parte aqui da elipse mais essa da cobertura tinham que ser uma peça só. Então, eu venho aqui em Caminho e aperto em União. Aí ele virou uma peça só, certo? Então, aqui eu tenho uma. Vou dar o Ctrl Z porque eu ainda vou fazer mais uma coisa, ó. Vou dar um Ctrl D para duplicar. Vou apertar na parte do bolo mesmo. Selecionar essa parte que eu dupliquei e vou fazer a mesma coisa. Caminho, união. Olha o que eu tenho agora, ó. Eu tenho a minha cobertura, tenho a parte do bolo e tenho aqui os dois recheios. E aí eu tenho um molde. Mas agora, como que eu faço para salvar isso? Como que eu transformo isso num PDF para eu poder usar, né? Para eu poder imprimir ou passar para outra pessoa, enfim, como que eu faço? Eu tenho duas opções aqui. Uma pode ser no exportar mesmo, ó. Só que aí, em vez de seleção, eu vou estar com a página. Ele até aparece aqui, ó, a página. Aí, ao invés de PNG, eu vou usar o PDF. E aí acontece exatamente da mesma forma. Se eu for aqui na pastinha para eu escolher onde ele vai ficar, ele vai vir com SVG. Então, eu clico aqui de novo e ponho o PDF, certo? E posso colocar aqui bolo molde. E dar o Enter. Aí aqui ele vai mostrar que salvou. Acho que nem foi tão rápido que nem precisou. Desenho exportado. Deixa eu abrir lá. Ó, eu gosto muito de usar para abrir os PDFs o Adobe Reader, que é gratuito. E aí tem uma coisa muito legal na hora de imprimir, ó. Ficou assim o meu molde. Legal, né?
Na hora que eu vou imprimir, ó, eu coloco aqui para imprimir, aqui eu escolho a impressora, e aí eu posso escolher aqui, ó, tamanho real. Então ele não distorce. Se eu fiz esse bolo aqui com 20 centímetros, ele vai sair com 20 centímetros, certo? É uma coisa bem legal de ter, de você se atentar para que saia exatamente, a impressão saia exatamente do tamanho correto. Certo? Essa aula rapidinha aqui, eu achei que estava faltando uma ponta para vocês entenderem o que fazer com tanta coisa que eu estava mostrando aqui. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui para mim, certo? Até a próxima!